A paz do Senhor, meus amados irmãos, você que nos acompanha pelas redes sociais, as plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, você que dedica esse tempo para estar se alimentando, louvando a Deus, cultuando, mesmo que à distância, ao nosso Senhor. Nós já estamos chegando aí no quarto mês, próximo já do quarto mês desse confinamento, e sentimos falta dos irmãos, sentimos falta de estarmos reunidos como igreja para servir a Deus, conversar, enfim, nós sentimos falta, mas ainda assim, nós ainda temos a liberdade para compartilhar a palavra do Senhor. E você que está aí desejoso de ouvir a palavra de Deus, alimento para a sua alma, você tem ouvido bons sermões, que tem alimentado o teu coração, que tem servido como bússola para você continuar a tua jornada, continuar a tua caminhada, muitas das vezes capengando, triste, cabisbaixo, angustiado, mas ainda assim firme na rocha, firme em Cristo. E pensando em estar firme em Cristo, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos um texto que se encontra no livro de Jó. Você que tem a tua Bíblia na tua casa, abra comigo Jó, capítulo de número 42. Jó, capítulo de número 42, o primeiro livro poético das Escrituras Sagradas. Eu vou estar lendo aqui, você que está na tua casa, com a tua Bíblia aberta comigo, acompanhe aí, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, algumas outras versões está pensamento, pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas demais, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensinas-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Amém, meus irmãos? Eu quero pensar com os amados nessa noite sobre um teste de integridade. Esse livro de Jó é um dos meus preferidos. O próprio personagem deste livro, segundo estudiosos, viveu antes de Abraão. Segundo estudiosos, foi o primeiro livro escrito na Bíblia, onde Moisés recebeu uma revelação e pôde reproduzir a história desse personagem. E ele trata de eventos singulares, uma situação onde nós começamos a fazer algumas perguntas para Deus, para que nós possamos entender melhor aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia e acompanhasse comigo. O primeiro versículo do livro de Jó relata que Jó era de fato um homem de Deus. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí ele começa a apresentar algumas qualidades desse homem. Primeiro, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Aí vem a pergunta: como um homem com todas essas qualidades, um homem com tamanha integridade, foi submetido a tantas dificuldades na vida? Jó, ele foi testado nas suas motivações. Jó, ele foi testado nos seus relacionamentos. Jó foi testado nas suas finanças. Jó foi testado na sua saúde. Jó foi testado pela tua própria esposa. Num certo momento,
após Jó ter sido afetado por tudo aquilo que ocorreu, ela abre a boca e diz: amaldiçoe-se teu Deus e morre. E ele em resposta fala: como dizes, falou com a mulher, aceitaste o bem de Deus, mas o mal, porventura, não queres tu aceitar? E Jó também foi testado pelo próprio Deus, quando o próprio Deus permitiu que Satanás o tocasse. Agora a pergunta que nós fazemos é: por que tudo isso se Jó era um homem de bem, um homem de boa índole, um homem que dava um bom testemunho e era um homem correto? Por que tudo isso se Jó era um homem honrado por Deus e também pela sociedade onde ele vivia? Por que tudo isso? Eu tenho certeza que você, ao ler este livro, principalmente nos seus primeiros versículos, também já fez essa pergunta. E quando nós analisamos a vida de Jó, até mesmo um episódio quando Satanás se apresenta numa reunião angelical e questiona a Deus, após Deus relatar que estava de olho em Satanás e como ele estava observando o teu servo Jó. Jó, ainda assim, dando um bom testemunho e sendo temente ao Senhor, sempre procurando fazer a vontade de Deus e também pensando nas outras pessoas, uma vez que Jó era um homem honrado não somente por Deus, mas também pela sociedade aonde ele vivia. Por que Jó foi submetido a tudo isso? É uma pergunta que muitas das vezes nós fazemos ao ler os primeiros versículos do livro de Jó. A resposta a essa pergunta é por um simples e óbvio motivo. Esse é o tratamento de Deus para com a sua vida. Quando Satanás se apresenta, ele fala algumas realidades que estavam acontecendo. Quando Deus pergunta: observaste meu servo Jó? E Deus dá um testemunho de Jó, dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Mas Deus, será que Deus poderia relatar essas qualidades em nós? Isso é uma pergunta retórica, você não precisa responder. Pense aí no teu coração se Deus poderia dar esse bom testemunho ao nosso respeito. E Satanás pergunta: também tu cercaste ele de bens, abençoaste as obras das tuas mãos, mas estende as tuas mãos e toca-lhe, você verá que ele blasfemará diante de ti. Satanás, ele sempre tem essa estratégia, ele faz de tudo, ele prepara os laços, prepara as artimanhas, prepara o momento, prepara a cilada, e sempre com um objetivo específico: pecarmos contra Deus e blasfemarmos na face do Senhor. Mas Jó, ele ainda assim continuava na presença de Deus, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Deus, conhecendo o teu servo, dá permissão para que o inimigo tirasse todos os seus bens, tocasse em tudo, menos na tua própria vida, mesmo na vida do teu servo Jó. E é sabido por parte dos irmãos que a partir dali começa a desenrolar a história de Jó, as tragédias começam a vir de forma repentina e uma atrás da outra. Uma hora estava tudo bem, uma hora as coisas estavam tudo em ordem, mas de uma hora para outra parece que a vida de Jó virou de cabeça para baixo.
É interessante de se observar, olhando para essa história, que os problemas não acontecem quando nós esperamos. Eles também vêm de forma repentina, e se nós não tivermos estrutura espiritual, nós não suportamos aquilo que a vida pode nos trazer no decorrer da nossa caminhada cristã. Por isso, eis a importância de nós estarmos preparados, alicerçados, fundamentados em Cristo, para que nós possamos suportar no dia mau. Mas ainda, nós poderíamos entender como Deus gostaria de tratar com Jó. Deus realmente abençoava Jó em tudo. Deus realmente operava maravilhas na vida de Jó e de toda a sua família. Jó verdadeiramente tinha tudo, mas ele ainda precisava ser testado por Deus. Jó tinha aprendido a ter tudo, mas agora ele precisava aprender a lidar com a perca. Todos nós, meus irmãos, precisamos aprender a lidar com a perca. A perca, ela faz parte da nossa vida. Todos nós gostamos de ganhar e receber, mas nenhum de nós gosta de perder. É muito bom construir, é muito bom ter, conquistar, mas é amargo quando nós perdemos algo. E às vezes, por permissão divina, nós somos submetidos a tal situação, mas nunca é para esmorecer a nossa fé, ou para que nós venhamos desanimar e virar as costas para o Senhor. Não, pelo contrário, é para nos aperfeiçoar. Cristo, antes de ir à cruz, ele teve que passar por todas aquelas situações para ser aperfeiçoado. Quando nós temos tudo, nós nos tornamos filhos mimados. E Deus não cria filhos mimados. Filhos mimados é filho birrento. Filhos mimados, ele não sabe aceitar um não. Filhos mimados, eles querem tudo do seu jeito. E Deus não produz filhos mimados. Deus nos ensina, não somente através dos ganhos, mas principalmente através das percas, das adversidades da vida, daquilo que nós não esperamos que aconteça. Um exemplo é essa pandemia. Comíamos, bebíamos, nos casávamos, nos davam em casamento, levávamos uma vida normal, mas de repente surge um vírus e vira de cabeça para baixo a humanidade em todos os seus aspectos. Muitos perderam seu emprego e, por não saber lidar com outro padrão de vida, ao invés de procurar uma solução, pularam de pontes. Quantos não entraram em depressão profunda? Quantos não começaram a roubar, a fazer coisas erradas? Porque não souberam lidar com as percas, com as adversidades que a vida nos proporciona. Mas quando nós olhamos para Jó, nós aprendemos a importância que é passarmos por esses momentos, estarmos estruturados para passar por ele, para que após a aprovação nós possamos ser aprovados por Deus. Esse era o tratamento de Deus para com a vida de Jó. Árduo, mas quando Deus tem algo grande nas nossas vidas, o tratamento é árduo. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que é da pérola preciosa. Nós conhecemos as pérolas,
sabemos que é uma joia caríssima, rara, só que poucos conhecem a formulação, como é feita, como é criada uma joia. Segundo os biólogos, as ostras que vivem no fundo do mar, elas precisam abrir, hora ou outra, para poder se alimentar. Quando elas se abrem, o próprio mar, a própria água do mar, traz nutrientes que, ao passar pela entrada da ostra, são filtrados, e aquilo serve como alimento para a ostra, para que ela possa crescer e se desenvolver. Mas, em alguma dessas aberturas, o fundo do mar está rebuliço, então alguns grãos de areia acabam entrando também dentro da ostra, e ela, quando se fecha, ela não tem mãos para retirar aquele grão de areia. Segundo os biólogos, aquele grão de areia traz desconforto, dores na ostra, mas ela não consegue retirar, e o próprio organismo, se eu posso dizer assim, aquilo que o sistema imunológico, aquilo que a ostra traz, acaba começando a lapidar aquele grão de areia, embalsamar aquele grão de areia, começa a revestir aquele grão de areia. Aí o mergulhador desce no fundo do mar e pega aquela ostra, mas ele não sabe o que vai encontrar lá dentro. Às vezes ele abre e encontra pérola em processo de formação, aí ela não tem valor algum. Mas se o mergulhador desce e encontra a pérola já moldada, já preparada, ele encontra uma joia de valor inestimável. E as nossas vidas também assim. O Senhor nos pega como um grão de areia, e Ele vai nos lapidando, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai tirando os carrapichos, Ele vai limpando os pecados, Ele vai dando uma nova forma, para que ao final do processo nós possamos estar como uma pérola preciosa, preparados para ser usados por Deus. Jó, ele precisava passar por isso, porque Deus ainda tinha algo grande para fazer na vida dele, deixar essa história registrada, para servir como lição para mim e para você. Deus permitiu que fosse tirado todos os bens de Jó, porque Jó ainda não tinha aprendido a lidar com percas. Todo mundo só quer ganhar e ganhar, e ninguém quer perder nada, nem mesmo Jó. Deus o abençoava em tudo que ele fazia, mas Jó ainda precisava ser testado em sua fidelidade e dependência de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos ser testados por Deus, para ver se realmente nós somos fiéis a Ele, para ver se realmente nós somos dependentes dEle. Às vezes Deus prepara, permite a situação, somente para mostrar aquilo que está dentro do teu coração, aonde está o teu coração, se o teu coração está nas coisas materiais, se o teu coração está nas coisas desta vida, ou se o teu coração está unicamente em Deus. Jó, ele foi testado em sua fidelidade e dependência a Deus, principalmente quando vieram os momentos de escassez, de lutas, de provas e de dores. Amados, é fácil ser fiel quando tudo vai bem, é fácil ser fiel quando a geladeira está cheia, é fácil ser fiel quando temos recursos para pagar as nossas contas, é fácil ser fiel quando estamos com saúde. Mas Deus não quer a nossa fidelidade somente quando tudo vai bem, não. Mas Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele, principalmente nos momentos de dificuldade e de luta. Jesus falou que nesse mundo teríamos aflições, no original, tribulações, provas mesmo, dificuldade, luta, perseguição, martírio por amor a Ele. Mas Ele falou para nós termos bom ânimo,
porque Ele já venceu o mundo, esse sistema corrompido por nós. O fato de Deus, mais tarde, ter restituído tudo em dobro a Jó, provou que seu coração não estava nas coisas materiais, mas unicamente em Deus. Nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos Deus em nossa vida, na verdade nós não temos nada. Existem pessoas que são tão ricas, mas tão ricas que a única coisa que elas têm é dinheiro. Deus pode mudar a nossa história a qualquer momento, principalmente se nós formos fiéis a Ele na hora da provação e nos tornarmos totalmente dependentes dEle em todos os momentos da nossa vida. Mas para que tudo isso, irmão Kleber? Ora, para que nós possamos ser aprovados por Ele. Só é aprovado aquele que é provado. Eu sempre repito isso. Muitos estão sendo provados e reprovados por Deus. Deus nos prova para sermos aprovados por Ele. E aquele que é aprovado por Deus, como diz um louvor da Cafiane, passando pela prova, cantando louvor. Aquele que depende, aquele que aprende, que vale a pena ser fiel a Deus em qualquer momento. Aquele que aprende a ser dependente de Deus, porque nós só aprendemos a ser dependente de Deus quando nós realmente precisamos dEle. Tem muitos que têm tudo, tem um bom trabalho, tem um bom emprego, consegue pelo teu próprio esforço, e muitas das vezes não dá valor no Deus que serve, ainda não aprendeu a importância e a maravilha que é ser dependente dEle. Ver Deus cuidando de tudo, ver Deus suprindo as necessidades, ver Deus curando as enfermidades, ver Deus fazendo maravilhas na vida dos teus filhos. Nós precisamos ter experiências com Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. Muitos só contam testemunhos de outros e não têm os seus próprios testemunhos. Sabe por quê? Porque não procura viver uma vida aos padrões de Deus, buscando em Deus todas as coisas. Jó havia perdido sua esposa e seus filhos, mas Deus restaurou a Jó uma família ainda mais linda e muito mais abençoada. Jó havia perdido quase toda a sua saúde, mas Deus a restaurou e Jó morreu em tenra velhice e farto de dias. Jó havia perdido tudo que ele possuía, mas a tua entrega e a sua fidelidade a Deus fez com que Deus o restituísse tudo em dobro. Eu tenho um pouco de reservas nessa história de restituição. Um pouco de reservas pelo que é ensinado aí. Pelo que muitas das vezes alguns louvores falam, restitui, eu quero de volta o que é meu. Meu irmão, se nós formos analisar aquilo que nós temos direito, nós não cantaríamos assim, restitui, eu quero de volta o que é meu, porque o que era nosso era condenação eterna. Ele veio aqui para nos livrar disso. Nós não deveríamos ter nada, nós não somos dignos de nada, tudo que nós temos é pela graça de Deus, é um favor dEle, é a misericórdia dEle atuando nas nossas vidas. Meus irmãos, já vou concluir. Nós precisamos aprender e entender que todos nós estamos sob o governo soberano e absoluto de Deus. Nós estamos vulneráveis a sermos testados por Deus a qualquer hora e em qualquer momento.
Nunca se sinta autossuficiente. Nunca pensa que você pode se garantir naquilo que você tem. Muitos se gabam da tua conta bancária, se gabam do teu conhecimento, se gabam da sua religião. Não, meus irmãos, todos nós somos vulneráveis e estamos vulneráveis. Em momento ou outro podemos ser submetidos por Deus a provas nunca imagináveis. O exemplo disso é Jó. Mas, assim como Jó, se nós cremos em Deus e permanecermos fiéis a Ele, principalmente durante os momentos de adversidade da vida, Ele nos abençoará e restituirá o melhor. Jó, capítulo 42, versículo 2, ele declara: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó passou por tudo aquilo. Jó perdeu seus filhos, perdeu sua família, perdeu seu gado, perdeu sua casa, perdeu sua propriedade, perdeu seus recursos, perdeu tudo. Jó perdeu tudo, ficou na sarjeta, ficou sano com um caco de telha. Ainda aparece 3 de seus supostos amigos querendo fazer com que Jó acreditasse que ele estava daquele jeito por sua culpa. Só que Jó questionava, pensava: Deus, aonde eu errei? Aonde eu pequei? O que eu fiz que justificasse tudo isso que eu estou passando? E Jó não encontrava um motivo sequer que justificasse aquilo que ele estava passando. E Jó começa a questionar Deus: por quê? Por quê? Por quê? Ele só queria entender. Ele só queria entender. Mas Deus se cala. Até o capítulo 37. Mas a Bíblia diz que no capítulo 38, Deus aparece a Jó dentro de um redemoinho. E Jó, que antes questionava a Deus, agora ele vai ouvir a resposta de Deus, mas não da forma como ele esperava. Agora ele vai ouvir a resposta de Deus através de perguntas. Capítulo 38 diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de dentro de um redemoinho. Sabe por quê, meus irmãos, de dentro de um redemoinho? É porque o redemoinho ele só traz destruição. O redemoinho ele só traz percas. O redemoinho só traz bagunça. E é ali mesmo que Deus atua. Ele se apresenta de dentro de um redemoinho para mostrar para Jó que por mais que a vida dele estivesse toda dos avessos, Deus ainda estava no centro e no controle de tudo. Deus aparece a Jó dentro de um redemoinho e pergunta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora finge os teus lombos como um homem. Perguntar-te-ei, e tu me responderás: quando estava tu, quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estende sobre ela o cordel? Sobre que estão fundados as bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Perguntas que Jó não conseguia responder, e ele entende a sua pequenez e fala: ah, Senhor, eu somente ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Experiências com Deus. Agora, Senhor, eu declaro: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu quero que você creia nessa palavra, meus irmãos.
Eu quero que você creia nessa palavra. Você que se familiarizou com a história desse personagem, saiba que Deus não se esqueceu de você. E Ele está pronto para restituir, para te abençoar e para cuidar de você. Não sucumba na prova, não desanime, não murmure, não olhe para trás, passe marchando. Não há tempestade que dure para sempre. Eu convido você a fechar os teus olhos. Eu farei uma breve oração. Soberano Deus, amado e querido Pai, obrigado, Senhor, por este texto que lemos nessa noite. Obrigado, Pai amado, por nos fazer entender que o Senhor é um Deus fiel, mesmo nos momentos de dificuldade. Obrigado, Pai amado, para nos ensinar, por nos ensinar a importância de nós permanecermos fiéis, mesmo quando as coisas não vão bem. Ajuda, Pai amado, a minha vida, ajuda, Senhor, a vida do teu filho, da tua filha, que nos ouve pelas redes sociais, pela tela desse celular, pela tela desse computador, nos 4 cantos da terra. Meu Deus, trabalha nas suas vidas, no teu coração, cumpra, Pai amado, a sua vontade, revela-te, Senhor, a cada um de nós, fortaleça a nossa fé e ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos na tua presença. Tudo isso, meu Deus, é o que eu oro, porque eu creio no nome de Jesus. Amém.